Bom dia, graça e paz. Vamos dar início à nossa aula, né? Nós vamos falar da saída programada. Foi programada por quem? Por Deus, lógico. Por Deus. O povo estava cativo, o povo estava preso. Nós aprendemos na aula passada que José já tinha morrido. O povo se multiplicou bastante. O faraó da época de José, que gostava dele, já tinha morrido. E o povo que assumiu era um povo diferente. E o faraó que assumiu, ele era egípcio puro. Então, o que é que acontece? Ele começa a perceber que o crescimento daquele povo, que não era um povo da terra, poderia mais na frente se juntar com outros povos e tomar. Porque era assim que acontecia as coisas, gente. Não era... Tomava mesmo a terra, se apossava e já era. É igual esses invasões de hoje. Paz, galera. Horário aí, né, que ultrapassou demais hoje. Então era necessário. Vai, Senhor. Muitas vezes, eles, como eu disse para vocês, eles eliminavam a própria família para que ninguém viesse tomar o poder da mão deles. Ainda mais um povo daquele que não era dele. Estava morando ali no redor. Ele diz, rapaz, a gente tem que parar esse povo, está crescendo muito. E logo, logo eles vão se juntar com os outros povos e vão conquistar o Egito. Aí começaram a escravizar. Começaram a escravizar e muito sofrimento e tal, e o povo clamar. E Deus escuta o clamor. 42. E Deus escuta o clamor daquele povo. Como Deus já tinha tudo preparado, que Deus tem um projeto, gente, entenda. Há um projeto divino de Deus antes da fundação dos tempos. Então, se você tem que caminhar dentro desse projeto. Então, ele começa a preparar um libertador, que seria Moisés, esse libertador. Então, a gente vai dar continuidade a essa aula da saída programada. Está na página 42. Durante esse tempo da rejeição dos judeus, está ganhando um novo gentio. Depois Moisés apareceu novamente e foi aceito por Israel, e Moisés os libertou e salvou. É como Jesus Cristo e Israel em sua segunda vinda. Foi o que eu disse para vocês, vamos sempre olhar o Antigo Testamento como o Novo sendo a revelação. Tá certo? Sempre que você for estudar o Antigo, que você tiver alguma dúvida, procure saber o que é que ele está revelando. Como nós vimos, quando Moisés nasceu, Faraó mandou matar os meninos homens que nascessem. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças. Jesus foi salvo por uma provisão divina. Tá certo? Depois, Moisés, quando tenta se aproximar do povo dele, foi o quê? Rejeitado pelo povo. Foi entregue, teve que fugir para ser preparado para ser o Salvador. Jesus foi rejeitado pelo próprio povo, inclusive pelos próprios irmãos da casa dele. Então, essa caminhada que a gente vai ver quando Moisés tira o povo do Egito, essa caminhada de 40 anos no deserto, é a mesma caminhada nossa que nós estamos tendo agora para a Terra Prometida. Pastor, nós fomos tirados do Egito, cada um de nós que está aqui foi. O que é o Egito? É o mundo, é o não conhecimento de Deus. Então, quando nós fizemos uma aliança com Cristo, foi a tirada do Egito. Agora nós estamos numa caminhada. O mundo é o deserto. Vocês sabiam que lá de onde eles saíram, para a Terra Prometida, era bem perto. Menos de um ano eles estariam lá. Mas por que passaram 40 anos? Quem me responde?
Você era bem pertinho. Eu acho que era por causa das paradas que eu fazia, ficando num canto aí. Eu acho que agora não tinha muito carro. Eu acho que é porque eles não creram, não estavam crendo crendo que Deus estava... A desobediência. Pois é, eles não estavam crendo. Tanto que Gente, o fizeram local que lá. Deus fez mais milagre foi no deserto. E o povo todo o tempo estava Não creram com ele. desacreditando. E quando desacreditava, se fosse só uma coisa de não acreditar, Daniel, eles diziam, melhor era estar no Egito. Como Lá muito- tinha muito pepino. de- Melhor é estar no mundo mesmo. Estou fazendo o que para morrer aqui? lá mesmo, É. aí na palavra tem dizendo. Lá que tinha muito- pepino, tinha repolho, tinha comida. Nós queremos carne. Deus manda os pássaros, as cordunis. Queria água, estamos morrendo de sede. Sai água da rocha. Quer dizer que Deus providenciava tudo que era necessário. Mas como eu disse para vocês, 70 pessoas entraram no Egito com José. 70. Saíram milhares. Milhões de pessoas. Deu uma média de 5 a 6 milhões de pessoas. Muita gente. 70, né? E agora o que é que a gente tem que entender, Daniel? Daquele pessoal que saiu do Egito, não saiu só os judeus que entraram. Naquelas naçõezinhas pequenas de ímpio que estava ali do lado, que estava sendo escravizado também, aproveitaram e acompanharam. Foi justamente esse povo que incentivava os problemas, as confusões. E a gente olhando para nós hoje, não é a mesma coisa? No meio do povo de Deus, quantas pessoas tem que ainda não aceitou Jesus, estão só como religiosos? São justamente essas pessoas que trazem problema. Traz o fuxico, a confusão, o TTT. Era o que fazia esse povo que se juntou. Moisés não é... Deus não chamou... Por que Deus chamou só ele? Não podia chamar nós? Gente, foi tão sério a fuxicada que eles colocaram o próprio irmão de Moisés contra ele. O irmão e a irmã. Arão era o sacerdote. Moisés sobe para o monte para falar com Deus, para pegar a lei. Quando ele vai descendo, ele escuta barulho. Deus diz, vai, o teu povo já se desviou. Já estão... Eles conseguiram fazer com que eles fizessem um bezerro para adorar. Como é problemático o julgo desigual. Como é problemático a convivência com pessoas que verdadeiramente não estão convertidas. É você ter cuidado com as ideias que elas estão dando. Como é que a gente sabe? Conhecendo a palavra. Se a pessoa chega para te dar uma ideia, vamos fazer assim, assim, assim. Mas isso não está na Bíblia, não. Porque, mas é melhor mesmo, sem saber se está na Bíblia ou não, é melhor que vai dar certo e tal. Você está entrando no caminho errado. Porque se a gente não caminha pelo decreto verdadeiro de Deus, nós estamos nos entregando no decreto do inimigo. E a gente tem que aprender o que é que a Bíblia diz. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem são essas pessoas? É aquele que brinca de crente. É aquele que finge de crente, que grita, que faz aquele negócio todinho, mas é só da boca para fora. Deus diz, o meu povo me louva com os lábios, mas o coração é cheio de imundícia. Então, nem tudo que você está vendo a pessoa fazer, aquela coisa toda, é algo espiritual. Pastor, como é que eu vou saber? Eu ser espiritual. Porque aí o Espírito de Deus que habita em mim, revela. Revela na hora. Então, a gente tem que ver aqui, Moisés veio tirar, e essa nossa caminhada no deserto, é esperando o quê? A segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda nós vamos falar só em Apocalipse, porque
É muito questionamento. Eu não acredito muito no que a negada ensina por aí, não. Enquanto Moisés estava cuidando do rebanho no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, apareceu um anjo do Senhor em chamas de fogo no meio de uma sarça. A sarça ardeu no fogo sem se consumir. Sem dúvida, o anjo do Senhor que apareceu e falou com Moisés era o Senhor Jesus Cristo. Você já imaginou? Você está no monte, de repente você olha para uma árvore, que se chama de sarça, e ela começa a pegar fogo e não se queima. Aí o curioso vai para perto olhar, não vai? Moisés foi olhar de perto, que maçã era aquela. O que é que Deus disse? Tira o teu chinelo aí, tira a tua sandália. O local que tu está pisando é sagrado, é santo. Gente, o Monte Horebe, o Monte Sinai, é uma coisa fantástica. Quando eu estive ali, nós fomos subir, era 2h da manhã. Eu já estava meio ruim, Terezinha, da barriga, mas eu digo, eu não vou chegar aqui, não vou deixar de ir para um negócio desse. Muita gente não foi, mas eu vou. Rapaz, na subida do monte tem um mosteiro de Santa Catarina. Aí tem umas barraquinhas ali onde tem um banheiro, uma coisa. Eu já cheguei ruim. Aí corri pro banheiro, o cara me cobrou $15 para usar o banheiro. Eu digo, não dá certo não. Ele apontou pro outro. Como era tudo combinado, eu cheguei lá também, o cara não aceitou não. Aí eu voltei, aí nenhum dos dois deixou mais. Meu Deus. Eu corri por trás do mosteiro, no pé do monte. Meu Deus. Acaba, sair daqui, pai. Quando vocês dá para cagar no Monte Sinai, foi a minha situação. Gente, era 2 graus negativo. E eu aqui, foi rápido, eu achei aqui. Eu olhei, eu disse, congelou, que não caiu no chão. Mas ali eu me vesti e fui. Mais de 1.000 metros. De altitude, gente. Algumas pessoas foram até um certo ponto de camelo. Aí voltavam. Não tem, no meio do caminho, apoio. Tem os beduínos que vão... Eles têm umas barraquinhas tocadas no pé das pedras. Eu saí daqui, imbecilmente, achando que o frio era esse frio que a gente sente aqui, Daniel. Minha amiga, eu vesti 2 calça jeans, o coturno da polícia por cima, me amarrei todinha, o cara me deu Na minha sorte que o cara me deu uma japona, e eu fui, mas não aguentei não. Rapaz, lá pras tantas, o frio tão grande e aquele vento. E eu tava com o bigode maior, tava bem por aqui assim. Rapaz, aí começava com a falta de ar, começa a escorrer do nariz. E aquilo que escorria congelava. E eu já tava me agoniado. Aí encontramos uma barraquinha, ficou os brasileiros tudo lá, ninguém subiu mais. Aí quando amanheceu o dia, nós descemos, eu desci meio triste. Aí o cara disse, pai, tu não foi até onde Moisés foi? Eu digo, e quem garante que Moisés foi até lá em cima? Não foi só até onde eu fui. Mas aquilo ali é fantástico, Terezinha. Quando a gente olha o monte, ele é tipo assim, quando a gente faz uma fogueira, que bota pedra dentro dela, fica queimada, fica marrom, o monte todinho. É como tem aquela passagem que diz que ninguém encosta no monte, porque o monte fumegava, queimava. É fantástico. Eu ainda vou lá de novo, dessa vez eu vou subir. Eu vou fazer igual os japoneses. Os velhinhos japoneses subiram tudinho, Terezinha. Tudo com macacão apropriado, térmico, com as máscarazinhas, fazia assim, ó, quando eles iam respirar. Aí fechava para não entrar o corpo, e nós com a cara lisa, não deu certo não. Quase que eu vi um picolé de asfalto lá em cima. Então o Monte Sinai é o mesmo Monte Horebe, quando vocês entenderem. Moisés vai até a sarça, e ali ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. No versículo 3, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 4 e 7, se diz claramente que Deus, Deus que apareceu na sarça e falou com ele. Sempre na Bíblia,
A pessoa da Trindade que se manifesta visivelmente aos homens é Jesus Cristo. Então, o próprio Deus, a Trindade Santa, é Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi assim que Moisés foi comissionado para tirar Israel do Egito. Deus chama Israel, explica que ele tem que voltar. Moisés, o que é que Moisés diz? Eu não, mas de outro. Até gaga eu sou. Gente, olha, entenda uma coisa. O chamado de Deus, ele amedronta qualquer um. Quando você vê o cara desesperado para querer ser pastor, não, tá aqui eu para querer. Cara, desconfie. Porque o homem que sabe o que ele vai encarar, ele tem medo. Porque a partir daquele momento, ele vai representar Deus. E o homem nunca vai ser Deus. Como nós somos pecadores, em qualquer hora nós vamos fazer besteira. Agora, a palavra também diz o seguinte: aquele que muito é dado, muito é cobrado. Por isso, é difícil, é quase humanamente impossível você ver um pastor que ele tem a família 100% dando exemplo. Não existe. É justamente o que o inimigo usa para apontar. Tá aí, ó, filho de pastor. Tá aí, mulher de pastor. Olha o exemplo que estão dando. Qualquer coisinha que você fizer, diz aí, ó. E é porque é pastor da igreja. Então, eu até conheci um maluco que ele disse assim, rapaz, eu estava estudando teologia, eu gostava, mas aí não sei quem foi que jogou uma praga em mim. Eu disse, que praga foi? Disse, tu vai ser pastor. Eu digo, homem, não digo um negócio dele. Disse, meu irmão, é complicado demais. Eu digo, agora você olha, foi que Moisés passou. Porque qual é o ponto culminante disso tudo? É a rejeição. Se o povo rejeitou o próprio filho, imagine nós. Você está entendendo? Aí Moisés disse, como é que eu vou chegar na meio daquele povo, do faraó, que acha que é Deus? Eu vou dizer, ei, faraó, eu vim tirar o povo daqui. Só faltou dizer, Deus está ficando maluco? E se ele perguntar quem é esse Deus? Como é o seu nome? O que é que eu digo a ele? Aí na Bíblia sempre está escrito, eu sou o que sou. Quando ele perguntar, você diz, eu sou o que sou. Isso muito da nossa tradução portuguesa. Porque no hebraico o verbo ser está sempre no futuro. Que seria o quê? Eu serei o que serei. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Quem se atreve a me dizer? Vai, Moisés. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Bora. Pensando em um jeito de explicar. Vamos. Tá pensando bem. Milton, tu tá orando, Deus e tal, como é que eu posso sair pregando e falando de ti? Como é o nome desse Deus? Que é esse Deus? Aí Deus diz, Milton, vai e diz, eu serei o que serei, vai. E aí, Milton? Gente, Deus está dizendo para Moisés o que diz para mim e para você. Vai, eu serei o que você precisar. Eu serei o teu guia, eu serei a tua alimentação, eu serei a tua força, eu serei a voz que vai sair da tua boca. Eu sou Deus, é eu que estou na frente. Tá entendendo? Eu sou o que você precisar. Então, quando você lembrar de Deus, você lembra disso aí. O meu Deus, Ele é o que eu precisar que Ele seja para mim. Desde que eu esteja diante dEle, servindo ali do jeito que tem que ser.
Porque é assim que Deus é. Ele é o que a gente precisa, não o que a gente deseja. Presta atenção. Deus supre a nossa necessidade e não as nossas vontades. Se for olhar a vontade nossa, qual é? Tá lá pra uma hora dessa, balançando na rede. Tem dinheiro infinito. Hein? Tem dinheiro infinito. Dá dinheiro infinito a outra aí. Ó. Esse rapaz é bom de dinheiro. Não é não? Mas Deus diz, não, você só precisa do salário. Eu lhe conheço, César. Se eu lhe der 2 milhões, você nunca mais vem na minha casa. Então ele diz, vai Moisés, eu sou o que sou. Jesus se identificou por este nome em João, capítulo 8, versículos 56 e 59. E em 18, 6. E outras vezes também no livro de João. Jesus sempre deu, mas olha, Jesus para mim, para você, ele é o que nós precisarmos, gente. Vocês estão entendendo? Deste nome, eu sou o que sou, vem o nome de Jeová. Jeová significa aquele que é autoexistente, o auto-eterno. Olha aí coisa interessante, ó. Os nomes, Josué, no hebraico é Joshua, Jesus, Yeshua, no grego, para Josué, significa o quê? Jeová, o Salvador. Então, Josué, Jesus, é uma tradução. O nome é Jeová. Yahvé, né? Yahvé. O judeu, ele não repetiu o nome de Deus em vão. Eles tinham medo. Então, eles criaram Jeová Jirei, o Deus da providência, Jeová Rafa, o Deus que sara, Jeová Nissim, para não falar o nome Yahvé. Porque é muito forte. O judeu não fala. O judeu, ele tem algo importante, Terezinha, que é aquele respeito muito grande. Por isso que eles, quando iam ler as escrituras, eles se consagravam, tomavam banho, lavavam as mãos, trocavam as vestes. E eles não tocam o próprio dedo na escritura. Tem que ser Eles usam uma espátulazinha e vão marcando, para não contaminar as escrituras. Igualzinho a nós, né? Então eles têm essa grande referência. O que nós já não temos mais hoje dentro das igrejas. Você olha dentro da igreja, é o celular ligado, é o conversar, é o bate-papo. Poucas pessoas dão atenção ao que está sendo pregado. Nós, muitas vezes, falamos mal da igreja católica. Não é verdade? Mas eles têm reverência. Você vê que durante a missa, você não vê caminhando por dentro da igreja, nem ninguém fazendo zoada. Lá na igreja do cunhado da gente, aquele que veio, lá assim que o pessoal entrar, fica na tela. Desligar, não fica uma criança dentro da igreja para não tirar o foco e o celular desligado. Não pode de É jeito assim que tem nenhum. que ser. Lá na Universal, que uma vez eu fui, era assim. E as Criança crianças fica não no querem. berçário. Até a minha cunhada ficou meio chateada por lá por causa desse negócio do menino dela. Você vê que uma das coisas que eu tentei implantar aqui, que foi fechar esse portão, deu maior bababá. Por isso que faz do mesmo jeito. Porque deu problema. Esse portão. Sim. Não, o portão é aquele primeiro ali. Que ficava o tempo todo entrando e saindo, menino, todo mundo. Aí eu cheguei, pastor, vamos fechar isso aí, porque isso tira a atenção de quem está pregando e de quem está assistindo. Porque quando a pessoa se levanta para passar, você olha. É. Isso, mas isso deu um. Sabe que eu estava chegando e querendo mudar a história da igreja? Por isso tem esse ditado, eu sou eu, que eu sou, né? Tem que ser o que a gente é. Porque As crianças, as igrejas hoje, elas têm logo um local separado, A escola. com uma escala das tias para levar logo a criança para lá, que a gente não tem. Não tem porque não tem ninguém que se disponha. Até na semana, né? Era pra ficar.
Na semana, lógico que um culto de sexta-feira que é um culto de doutrina. Não tem. Por exemplo, a Ketty. A Ketty não se aquieta. A Ketty, pouco ela vem para a igreja. Por quê? Quando ela vem, ela tira a minha atenção. Ô, Ela Terezinha, se senta. Terezinha, nós já tínhamos que ter aqui não só salinha de criança, mas de pré-adolescente e adolescente, onde o César, a Kathleen e os meninos maiores tinham que estar numa sala separada. Que é aqui, ó. Numa sala separada. Porque a conversa já é outra, já é mais madura. Também você não dá para pegar um pré-adolescente, um adolescente e jogar no meio dos jovens. Não dá certo também, porque os jovens já estão pensando em namorada, nessas coisas, e o adolescente ali no meio já vai copiando esses costumes. Vai! Então, ó, as igrejas têm essa separação. Na moral, eu prefiro meu Free Fire. Aí, ó. Mais uma hora, alguém vai passar e você vai fazer assim. Ui! Algo mexeu no meu coração. Uma hora vai acontecer. É porque você ainda está numa idade, numa fase. Mas se você já tivesse misturado com outro jovem da sua idade que é solto, você estava deixando o Frei Frai para outro lado, estava procurando outras coisas já. Porque na minha rua o que a gente vê é molecotazinha menor do que você, tudo agarrado pelas esquinas. Eu não quero de lá, ele só sai se for comigo. A gente cria ele assim. Então, se a gente não tem como fazer esse trabalho, fica difícil. Principalmente, Daniela, para trabalhar com jovem. Hoje, a igreja não é mais a igreja de 1950. Pastor, mas não é só com o jovem, não, é o ser humano. Em si. É, mas o jovem, você olha hoje, você vê pouco jovem dentro da igreja. Na igreja que tem muito jovem, tem um trabalho diferenciado. Ontem, eu estava lá na casa da minha sogra, eu fui pegar a Mazé. Ela passou o dia lá, eu fui trabalhar, eu fui buscar. Tem uma igrejinha nova que abriu no meio do quarteirão, que fica depois de uma Assembleia de Deus, que é, sabe que a Assembleia de Deus é tradicional, principalmente no Templo Central. E eu fiquei sabendo ontem que tem desse tantinho de jovem. Aí lá vem. Essa igrejinha está com um modelo de evangelismo para os jovens que assusta as igrejas tradicionais. O carro vem na frente, tocando um louvor, aí vem o líder do jovem, outro com os cones, aí para aqui, tampa a rua. Rapaz, vinha na média de uns 20 a 30 jovens, tudo com a blusinha caprichada, aí o louvor começa a tocar e os jovens começam a fazer aquelas coreografia e tal. O pessoal sai na rua todinha para olhar. E ali sai alguém distribuindo os folhetozinhos. Não é esses folhetos que compram na loja, é o endereço da igreja, a hora do culto, convidando o povo. Não é diferenciado? Mais animado. Aí é tanto que eu fiquei lá. Aí e eles pararam, Milton, em frente ao Templo Central. Ixi, velho. Aí tem um casal das antigas. Aí eu encostei, a mulher do pastor fez. Aí olhou assim para mim e disse: da onde é que tá vindo esses demônios? Olha aí. Agora tem raiva. Meu Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas lá tá cheio de jovem. Porque o jovem gosta desse tipo de coisa. Estão juntos, estão se alegrando, estão evangelizando. Coisa mais animada. Mas, você levar o jovem para a igreja para estar aquela pregação, tal, não use brinco, não use uma saia, ou um short, não. Aí o jovem fica. O computador é do demônio, o jovem fica. Aí, ó, o César está preocupado com o Free Fire. César, pois meu jogo é fraia. Que é... Deixa bem à vontade, mas o dedo vai lavando, vai tirando. Se o jovem se alegra, ele vai se alegrar em crescer. Crescer. Olha, a igreja batista tradicional, eles têm o quê? Eles têm o jovem, Terezinha,
Mas eles escolhem o jovem que se destaca mais que estuda. Você será o pastor do jovem. Um cargo, um título. Aí aquele jovem já né, se acha, e ali ele vai procurar coisas para fazer, para incentivar os outros. Mas se não tem. Então nós estamos vivendo essa questão. O mundo mudou. Olha, se a gente olhar, não é mais como foi na nossa época de jovem, né, Antônio? Não foi. Hoje todo jovem tem um celular na mão, tá vendo as coisas. Como é que você vai segurar o seu jovem para não estar vendo essas coisas? Ele estando vendo outras coisas melhores, porque ele vai ver, Daniel. Tem como. Ele não, parece que ele está conectado, não está no mundo mais aqui. Só na internet, direto. Mas O foco dele é só internet. gente, é muita informação. Muita informação. Olha, na minha época do Antônio, se a gente quisesse saber uma coisa, tinha que perguntar a alguém, ficava aquele negócio na cabeça. Mas hoje você pega o tal do Dr. Guga, pá, o cara diz, e ele vai dizer segundo a visão dele, não é a visão cristã. Você está entendendo? Para você ver como é as coisas. Mas se eu tenho cristãos que podem acompanhar o jovem e tirar as dúvidas dele, vai facilitar. Porque quer queira, quer não, nós não temos o domínio 24 horas. Tem? O filho tem que ir para a escola. Na idade do César ainda tem controle. Quando ele ficar maior, com a idadezinha maior, qual é a vantagem? O alicerce que ele tem em casa, na família. Se não tivesse, que o jovem, quando ele se sente rejeitado, ele está ali, um bocado jogando bola, outros falando, outros conversando, e ele não tem, ele vai procurar se enturmar. Como a gente chama na psicanálise, Daniel. Ele vai procurar a tribo dele. Aí ele quer participar de um grupo, os caras chamam ele aqui e dizem, mas para ficar aqui tu tem que fazer isso, isso e isso. E ele quer participar de algo. E quando você vê, você tem perdido o controle. É a mesma coisa. Muitas vezes, o jovem entra no uso de droga para poder fazer parte de um grupo. Quando eu cheguei aqui do interior, bruto, quando alguém falava naquela época dos anos 80, começando os anos 80, que falava que alguém era maconheiro, vixe, menina, era a pior coisa que existe. Hoje maconha já não significa mais nada, né? Maconha já quer vender na farmácia. Mas minha mãe saía aí do João 23 para ir lavar roupa lá no riacho que tinha no Joque, e eu andava com a trouxa de roupa na cabeça, aí ela vinha e eu ficava jogando bola. Foram dizer para ela lá que estava cheio de maconheiro, eu ainda levei uma pisa, porque lá estava cheio de maconheiro. Mas com medo já deu entrar no negócio. Mas aí olha aí como é que funciona. Eu fui trabalhar, eu de 16 eu tinha 17 anos. Tinha deixado uma namorada no interior, doido para voltar, para ver a namorada. Arranjei um emprego descarregando caminhão na Coca-Cola. A turminha amiga minha que veio do interior, com outro lá e tal, e eu ali. Não inventaram de fumar maconha? Não, cara, tu vai ver como é bom, você fica solto, alegre. Aqui a turma todinha faz parte de tudo, e me incentivaram, e eu querendo participar, eu não queria sair de lá, queria ter amizade. Pelejaram, eu digo, bora, eu vou. Preparei o negócio. Aí fomos para trás do galpão. Aquilo ali foi de Deus. Véio. Fizeram um cigarrão desse tamanho e me deram. Eu botei aqui. Só falei testar. Quando eu fui tocando fogo, me disse, não, para. Era merda de cachorro, mas eles foram só fazer, ver se eu ia mesmo. Aí também, depois disso, aí nunca mais eu quis conversa. Era cocô de cachorro. Mas aí, o que é que eu digo isso? Porque é fácil.
O jovem quer participar de uma tribo, de uma... E depois que ele estiver dentro, para tirar é mais complicado. É mais complicado. Esse Deus mandou Moisés livrar o seu povo do Egito para ficar numa terra que mana leite e mel. Mana leite e mel. Significa o quê? Alimento em abundância. Isso, Milton. Uma terra farta. Por que eles dão exemplo de leite e mel? Porque eles viviam o quê? Da criação e da agricultura. Era um alimento. João Batista comia o quê no deserto? Gafanhoto. Não, quem era gafanhoto era Era João gafanhoto Batista. e mel, né? Gafanhoto e mel silvestre. Era ele mesmo. Há uma divergência entre os teólogos que diz que o gafanhoto era uma raiz, um tipo de raiz que ele usava com mel, mas tem país aí que come o gafanhoto mesmo, né? Bem torradinho, diz que é uma beleza. Gafanhoto não, mas aquela tanajura, né? A gente era menino. Que pega amassada, Olha o outro aí, ó, falou em tanajura. A punha da tanajura é gostosa. E feito uma farofa. Feita farofa. Eu provei a farofa. É boa, né, não? É. A farofa, menina, provei. A tanajurazinha é bom. Deus falou com Moisés que desta vez Israel iria aceitá-lo, porque ele estava preparado para isso. Mas também avisou Moisés que o Egito não o aceitaria de jeito nenhum. Olha aí. O povo de Israel aceitou Moisés por quê? Porque Moisés estava preparado dessa vez. Gente, é difícil você ser aceitado no meio de um povo onde você não está preparado. Vocês viram o quê? Moisés passou 40 anos no Egito, aí saiu achando que era o cara, não, eu vou defender meu povo. O povo não aceitou, ele fugiu 40 anos no deserto para poder voltar. Passou 40 anos para se preparar. Então, hoje as pessoas chegam e querem assumir uma posição, um cargo, sem preparação nenhuma, sem estudar, querem estar lá. Mas uma hora alguém vai dizer, não sabe nem o que está fazendo. Aí Deus diz, ó, vai, Israel vai te aceitar, mas o Egito não vai te aceitar. O que é que simboliza isso para a gente? Você estando preparado, a igreja verdadeira de Deus vai te aceitar, porque vai encontrar em você quem possa dar uma opinião, quem possa dar um conselho, mas o mundo nunca vai te aceitar. O mundo nunca vai te aceitar. Tá certo? Observe. Ó, Deus foi glorificado pela destruição dos egípcios, como foi pela redenção de Israel. Mostra a eleição da graça de Deus. Deus, a atitude de Deus aí foi algo tremendo. Porque se Deus quisesse, podia dizer, sai, acabou, mas Deus precisava ser glorificado. Como? Glorificado pelo povo dele e glorificado pelos egípcios. Quando Deus diz para Moisés, vai, eu vou endurecer o coração de Faraó. Aí há quem diga, rapaz, que Deus é esse que endurece o coração do povo? Deus não é que ele vai dizer assim, ó, tu é uma boa pessoa, a partir de hoje tu vai ser ruim. Não. Deus só multiplica o sentimento que já estava no coração dele de ser ruim. O cara já tinha no coração a maldade, Terezinha. Só multiplicou. E essa multiplicação foi para que tudo o que ele fizesse, Deus tivesse vitória em cima dele. Até com isso ele estava mostrando para o povo dele quem é que mandava. O eu sou. Ele vai bater o pé, mas eu vou agir diferente. E vieram as pragas. E aquelas pragas que você vai ver, todas elas, por exemplo, o rio transformado em sangue. O rio Nilo, eu disse para vocês, para os egípcios, era Deus. As rãs, todas mortas em cima do rio. Por quê? Porque existia um Deus com corpo de sapo.
Então tudo que era Deus para ele foi derrotado diante do Deus de Israel, diante do Eu Sou. E Faraó lutando, Faraó fazendo com tudo que não acontecesse até o último milagre, que foi o milagre da morte dos primogênitos. Deus disse, olha, se preparem, que hoje vai acontecer. E aconteceu. Então nós vamos ver aqui na próxima aula. Observe que Israel tinha que passar pela Páscoa para deixar o Egito e entrar na terra prometida. Para deixar esse mundo e entrar no céu, tem que ser pelo Cordeiro de Deus sacrificado. Onde foi celebrada a primeira Páscoa? Bora, meus crentes! Não, a primeira Páscoa foi no Egito. Eles tinham que passar. Como é que Deus diz? Ó, mata um cordeiro até 4 anos, sem mancha, sem mato. Esse cordeiro já estava simbolizando quem? Jesus. Separa as famílias. Come o cordeiro todo. Não é para sobrar. Então a gente não pode ter Jesus só pela metade, só um pouco, tem que ser completo. Sem fermento. O que é o fermento? O fermento simboliza o quê? A maldade do mundo. As coisas ruins. E com verduras amargas. Quando fala isso, eu vejo o pessoal lendo, né? Vixe, Maria, comer coisa amarga. Que verdura seria essa, Terezinha? Não, você quer uma cozinheira de mão cheia, não tem isso. Tá com um bocado de ano que, como o seu baião. Gente, verduras amargas era o quê? Não, era verdura mesmo. Alface, brócolis. Não, posso não amarga, não. Hein? Não, mas para eles que não tinha doce. Não tinha gosto. Tá entendendo? Era para comer com esse tipo de coisa. Então a Páscoa era para ser mas não tem o um alimento puro, simples. Que é de, como é que é a Páscoa celebrada hoje, gente? Hoje É o dia que a negada come Vai mais. chocolate. Tem nada de amargo, né? É tudo Ah, doce. doce. Como mais chocolate. Bebe se também esbarra. o vinho, né? Que ela enche a cara. Tem gente que não quis esfriar. Vocês estão entendendo? Aí disse, e o que era mais importante? Aspergir o sangue no umbral da porta. O sangue do cordeiro que foi morto teria que ser passado nas portas. Ali. Porque ali o anjo da morte não entraria na casa que tivesse o sangue do cordeiro. Que exemplo para nós, né? Se nós tivermos o sangue do cordeiro na nossa vida, na nossa casa, o demônio não entra. O anjo da morte não entra. Ali foi o primeiro, a primeira aula de Páscoa que foi dada ali. E quando foi à noite, o anjo da morte veio, Só para recolher. matou todo o primogênito do Egito, inclusive dos animais. Nossa. Aí dessa vez Faraó não deu para segurar, não. Pai, vamos embora, pelo amor de Deus. E o pior de tudo, que Deus disse, vocês vão sair daí. Não vão sair de mãos vazias. Tudo de joia, de tudo foi dado para eles. Para poder eles saírem da terra. Prata, ouro, tudo, eles saíram de lá com fundo de garantia que foi do tempo que passaram de escravo todinho na terra. Saíram de lá abençoados. Então, a Páscoa significa passar, sair. Então a gente celebra uma Páscoa hoje que não tem nada a ver com a Páscoa que o Senhor deixou. Borrador, E outra coisa, a gente não para entender, César, o que é que Deus está querendo verdadeiramente dizer com a Páscoa. Que é um momento de você se proteger
do mundo, se entregar todinho no sangue do Cordeiro. Provar do Cordeiro por inteiro. Aí daí, meu amigo, pode sair, que ninguém vai te segurar, ninguém vai te barrar. O obstáculo que for colocar diante de você, Deus vai destruir. Você viu que quando eles saíram dali e foram perseguidos, de dia a nuvem ia em cima. A nuvem era Deus, protegendo eles do sol. E de noite, labareda de fogo ao redor da tribo, para que ninguém encostasse neles. Iluminasse também. E também protegesse. Vocês estão entendendo? Deus mandou as mulheres de Israel pedir aos egípcios prata, ouro, vestido, entre outros, quando saíram do Egito. Foi justo, porque os egípcios tinham despojado Israel pela escravidão. Agora era para despojar os egípcios pela justiça. Então, eles tomaram tudo de Israel, mas quando Deus tirou ele de lá, Israel saiu por cima. Abençoado. Entenderam aí o segredo? Louvado seja o nome. Hein? Sabe, do melhor jeito Do possível. melhor jeito possível. Aí teve luta? Teve. Quando Deus tira a gente do mundão, a luta continua. Só que a diferença é que ele está ali dando suporte, nos segurando. Porque se não tivesse, nós já tinha papocado tudinho, que ninguém aguenta. Mas ele é o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos ali tomar água, tomar café e voltamos já para nós estudar a segunda aula, que é a saída impedida. Glória a Deus.